Gravando, tá. Fala aí, Tavano, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 8, tá? Capítulo 8 não, capítulo 6. O 8 a gente já fez. Hoje é o capítulo 6, que é aquele capítulo que a gente tinha trocado, né? A ordem, senão ia ficar muita coisa no bimestre passado, tá? É só uma informação, gente. A partir de agora, a gente vai entrar em algumas matérias muito grandes, né? E alguns exercícios do livro, como a gente já tem reparado alguns capítulos atrás, eles não são lá muito interessantes, muito úteis para a gente que está no oitavo ano. Então, quando vocês forem estudar essa videoaula e tudo mais, os exercícios, deem uma atenção especial aos que estão sublinhados, que esses são mais importantes para a gente agora. Os que não estão sublinhados, deem uma lida assim, mas já fiquem cientes que eu provavelmente não devo cobrar sobre eles, porque eu não vejo finalidade de estar cobrando algumas dessas informações aqui no oitavo ano, tá? Mas então vamos lá. Então, sobre o capítulo 6. A gente falou sobre os movimentos separatistas, sobre o governo joanino e sobre o primeiro reinado, né? Foi bastante coisa que a gente viu nesse capítulo, né? Dito isso, vamos começar. Os primeiros exercícios, né? O primeiro está dizendo o que foi a derrama. E a derrama, a gente já tinha falado no ano passado. Ela era um imposto que os exploradores das minas de ouro no Brasil deveriam pagar, né? Caso o mínimo de imposto sobre o ouro não fosse atingido por essa população, ela sofreria derrame. E a derrama era uma cobrança, né, realizada por soldados da coroa portuguesa que ficavam na colônia. E esses soldados iriam invadir a casa das pessoas e iriam retirar suas riquezas, até que essas riquezas retiradas, quando somadas ao ouro que já havia sido entregue, abatessem o mínimo necessário para a cobrança da derrama, tá? E isso era realizado com muita violência, com muita opressão, e os exploradores de ouro ficavam muito preocupados em sofrer essa cobrança. E como a gente já falou, a gente está falando numa história, uma parte da história do Brasil, em que a exploração do ouro, a quantidade do ouro explorado, ela está decaindo, porque já foi muito explorado nas décadas anteriores. Então a tendência é que a derrama ocorra cada vez mais vezes, né, de forma mais frequente. E isso leva, inclusive, à organização da Inconfidência Mineira, que é a número 2, é para a gente explicar essa Inconfidência. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista baseado nos ideais do iluminismo, né? Da mesma maneira que foi a Inconfidência Baiana e a Revolução Pernambucana também. Agora, o porquê que a Inconfidência Mineira ocorreu? Porque os grupos que exploravam ouro na região de Minas Gerais, eles estavam preocupados em sofrer a derrama. Então, essa elite mineradora estava preocupada com a derrama. Então, fora os impostos abusivos, né, as cobranças desnecessárias, essa colonização opressora que estavam sofrendo. Então, eles decidem se reunir em prol da independência de Minas Gerais. E ali teremos lideranças como as que o livro coloca para a gente, como Tomás de Antônio, Cláudio Manuel e o José Joaquim da Silva Xavier, que era o Tiradentes. Lembrando que, de todos esses membros que compunham a liderança da Conferência Mineira, o Tiradentes era um membro da elite também, só que era o mais simples daquela elite. Então, justamente ele é pego para exemplo, quando esse movimento é condenado, é descoberto, é condenado e julgado, né? Por que esse movimento foi descoberto, né? Porque um dos seus membros, foram três na verdade, mas um de seus membros, que a gente falou, Coronel Joaquim Silvério dos Reis, ele acaba delatando o movimento para o governador de Minas Gerais. Assim, os revoltosos são presos antes mesmo de conseguirem se revoltar, e Tiradentes, por ter origem mais simples, é utilizado como exemplo. Então, ele é condenado à morte por enforcamento e depois ocupa esquartejado e colocado em exposição para intimidar pessoas que
quisessem se revoltar, né? Serve para servir de exemplo para possíveis tentativas de revolta. A 3 está falando sobre os fatores que levaram, a gente já falou sobre isso, e os principais líderes, isso não é importante para a gente, só vocês saberem que Tiradentes compunha, porque quando a gente falar da República, a gente vai voltar no Tiradentes. Então ele é o mais importante para a gente. 4. Libertas quais será também. Foi o lema dos Inconfidentes. Esse lema está inclusive na bandeira de Minas Gerais, de hoje em dia. Basicamente o lema diz, liberdade ainda que tardia. Ela representa o aspecto da liberdade defendido já nos ideais do iluminismo. E esses ideais que vão estar presentes nesse movimento separatista, como nos outros que a gente vai falar. Tá? Lembrando que a Inconfidência Mineira ela também tem a influência da independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos, que a gente já falou. Tá? A 5, ela está perguntando sobre a Conjuração Baiana, também chamada de Inconfidência Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Ela também foi baseada nos ideias iluministas, que a gente falou da Inconfidência Mineira, só que a diferença da Conjuração Baiana foi a participação popular no movimento. Nós tínhamos trabalhadores simples, como artesãos de alfaiates, né? Tínhamos também uma parcela da classe média, e a composição social nós tínhamos negros, livres, escravos, ex-escravos, né? Por aí vai. E a Conjuração Baiana ela teve como uma de suas influências a Revolução do Haiti. Tá? Então ela era muito perigosa para a administração colonial, porque eles sabiam que no Haiti uma revolução desse nível tinha funcionado, tinha conseguido seus objetivos. Fora que no movimento baiano, muitos do movimento também queriam a igualdade racial, né, o fim da escravidão, o fim de privilégios da elite, né? Então era uma revolta muito mais radical do que foi o movimento mineiro, por exemplo. E da mesma maneira que o movimento mineiro, o movimento baiano também queria fundar uma república, tá bom? Na 6, os principais motivos que levaram ao surgimento da Conjuração Baiana. Nós tivemos a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que tirou o foco da Bahia, né? Que acabou entrando em um momento de decadência. Nós temos as críticas presentes contra a coroa portuguesa, contra a colonização, e nós temos a crise social, que era o desemprego, a miséria, a fome, né, a alta dos preços, né? E isso tudo, quem sofria com isso tudo geralmente era a camada mais pobre da sociedade, que está ali para sobreviver realmente, né? Fora os escravos também. E isso acaba o movimento, fazendo o movimento se organizar. A 7 fala sobre os Cavaleiros da Luz, que tem uma relação com a maçonaria, com a classe média, por aí vai, mas isso eu não vou entrar em detalhes. Tá? Vocês também estão livres para poderem ler no livro, copiar essa resposta também, caso sinta-se necessidade, tá? Sem problemas. Quem quiser tirar a dúvida depois, eu posso tirar em outro momento. Na página 132 e 133, agora a gente está falando sobre o governo joanino, tá? Na número 1, sobre o bloqueio continental contra a Inglaterra e como isso afeta o Brasil. Nós falamos que quando Napoleão decreta o bloqueio continental contra os ingleses, qualquer nação que fizer comércio com os ingleses será invadida pelas tropas francesas. E Portugal acaba realizando comércio, acaba mantendo relações econômicas, né? Logo, Portugal estava na mira do Império Napoleônico para a invasão. Para não ser invadido, para não perder a coroa, na verdade, a corte real portuguesa, né, Dom João VI e a corte, elas fazem um tratado com a Inglaterra, né, Dom João faz um tratado com a Inglaterra, comprometendo-se a conceder diversos benefícios comerciais à Inglaterra, sendo que os ingleses deveriam ajudar os portugueses a saírem de Portugal para o Brasil, que era a colônia mais rica de Portugal. Tá? Então, cerca de 15 mil pessoas que faziam parte da elite portuguesa, da corte real, né? E
intelectuais, pensadores, nobreza, juízes, e por aí vai, acaba indo para o Brasil. E isso acaba sendo problemático porque muitos brasileiros, donos de terra aqui no Rio de Janeiro, não vão gostar de terem suas casas tomadas pela nobreza e serem expulsos de suas regiões, né, de suas casas. Lembra-se daquele PR que eu comentei com vocês, eu acho, que quando uma casa era definida que iria abrigar membro da corte real, ela era demarcada à frente dela com PR, que era príncipe regente, para se referir a Dom João VI. Só que os brasileiros eles acabaram entendendo PR como ponha-se na rua. É sinal de que você estava desalojado agora. Na 2, a gente está perguntando, né, sobre a Revolução do Porto e a gente conversou que a Revolução do Porto ela acontece em Portugal, pois é um movimento português após a invasão francesa, após a Era Napoleônica, é que os portugueses exigem que a corte real retorne a Portugal, tá? Para que ela seja substituída por uma monarquia constitucional, uma monarquia que o parlamento esteja acima das decisões reais. Por que isso? Porque esses portugueses já estavam com medo de que Dom João, por estar no Brasil, acabasse deixando Portugal, né, em segundo lugar, preferindo o Brasil, né? Fora que esses portugueses cada vez mais estão sendo influenciados pelas ideias iluministas. E dentro dessas ideias, eles defendem o fim do poder concentrado nas mãos do rei. Então, eles exigem o retorno da monarquia portuguesa a Portugal para a criação de um governo parlamentarista. E se essa monarquia não retornar, eles vão acabar criando um governo mais liberal ainda, que seria uma república constitucionalista, que aí nem rei mais tem, um governo republicano. Na 3, a posição de Dom João VI sobre as manufaturas. Basicamente, ele permite que o Brasil ele produza manufaturas de agora, a gente já falou sobre isso. Na 4, temos os tratados de 1810, aqueles tratados que Dom João faz para beneficiar os ingleses. O mais importante é a letra B aqui, Tratado de Comércio e Navegação, que vai taxar os produtos ingleses. Todos os produtos, todas as mercadorias inglesas vendidas no Brasil receberão a taxa de 15% sobre a importação, né? Isso é normal, todo produto estrangeiro recebe taxação. Os ingleses pagariam 15% a mais, os produtos portugueses pagariam 16%, então isso leva a gente a entender que os produtos portugueses seriam mais caros, né, a princípio, e produtos de outras nações seriam taxados de 24%. Tá? Lembrando, é claro, que uma das primeiras medidas de Dom João VI quando chega no Brasil, qual é? A de abrir os portos do Brasil para as nações amigas, isso lá em 1808. Quando a França de Napoleão já passou essa parte da história, quando já passa de 1815 por aí vai, o comércio com outras nações ele passa a se desenvolver, né? Então esses portos que antes estavam abertos apenas a Portugal e a Inglaterra passam a ser abertos para outras nações europeias amigas de Portugal. 5. Medidas tomadas pela coroa portuguesa para melhor adequação no Brasil. Todas aquelas inovações que Dom João VI vai fazer durante o período joanino, né? A criação do Jardim Botânico, da Biblioteca Real, do Banco do Brasil, da Imprensa Régia, né? Do Museu Nacional e por aí vai. Tudo isso vai sendo criado no governo do Dom João VI aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para modernizar a capital da colônia e deixar ela mais parecida com as cidades europeias, né? E temos também a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Ou seja, o Brasil, ele já na concepção de Dom João não é mais uma colônia, e sim um Reino Unido. Na 6. Quais os motivos principais da Revolução Pernambucana de 17?
Essa revolução também foi um movimento separatista, ou seja, queria emancipar Pernambuco, queria a independência de Pernambuco. Por quê? Porque na região nós tínhamos conflitos entre portugueses e colonos que se entendiam já como brasileiros. E era uma disputa muito comercial, mas que também afetava a qualidade de vida das pessoas mais pobres em Pernambuco. Tá? Ao contrário da Inconfidência Mineira, da Inconfidência Baiana, o movimento pernambucano ele consegue ter ação. Como assim? O movimento ele é descoberto, mas no momento que ele é descoberto, as pessoas que estavam compondo o movimento acabam criando um governo provisório republicano. Eles conseguem derrubar o governo em Pernambuco e criar um governo à parte. Só que no final das contas, o governo português, né, o governo colonial, por assim dizer, ele acaba derrotando os revolucionários e a revolução termina em 17 ainda, tá? Nas páginas 144 e 147, número 1. Quais os principais motivos que levaram à independência do Brasil? Como a gente já falou, nossa, tem uma mosquinha chata aqui. Como a gente já falou, Dom João VI ele retornou a Portugal, né? Mas com parte de sua corte, por causa daquilo da Revolução do Porto, né? Que queria derrubar a monarquia absolutista portuguesa, só que ele deixa Dom Pedro I no Brasil, né? E isso o Porto não queria, Portugal não queria, queria o retorno de Dom Pedro I também. Fora que os portugueses lá já tinham retirado boa parte do poder de Dom João VI, já estavam no modelo constitucionalista, né, de governo, e exigiam o rebaixamento do Brasil à categoria de colônia de novo. Lembrando que o Brasil era Reino Unido, agora os portugueses lá em Portugal exigiam que o Brasil voltasse a ser colonizado. E a elite brasileira não queria que isso acontecesse, porque durante o período do Dom João VI no Brasil, apesar dos problemas, né, em questão de moradia, em questão de conflitos entre portugueses e brasileiros, o Brasil estava se desenvolvendo economicamente. E colocar ele de volta à colônia seria ruim para essa elite brasileira. Então, aqui está dizendo que nenhuma das reivindicações foi atendida por Dom João VI, rei de Portugal, mas na verdade Dom João VI estava sendo pressionado, né? Então não é uma decisão que apenas cabia a Dom João VI, e sim uma decisão da população portuguesa que pressionava o rei. Eu estou comentando isso porque essas respostas aqui, quem elaborou foi o livro, eu só copiei. Eu estou explicando o que é mais importante, o que pode estar mais ou menos de errado, tá, gente? Então, se vocês lerem e não entenderem, venham falar comigo que o livro às vezes dá mole nessas respostas aí, ao elaborar as respostas, tá? No final das contas, os brasileiros eles não querem esse retorno com as relações de Portugal mandando no Brasil e vem na figura de Dom Pedro I uma figura de liderança para encabeçar a independência do Brasil. E Dom Pedro tem a história do Dia do Fico, o Grito do Ipiranga, que a gente já conversou, né? E independência declarada. 2 anos de agonia, não vou entrar nesse assunto, basicamente é um momento de crise do primeiro reinado, em que deveria ser criada uma Constituição, e Dom Pedro I, vendo que a Constituição ela estava recebendo várias críticas nessa Assembleia aí, que define a Constituição, ele decide encerrar a Assembleia e ele mesmo definir uma Constituição. A gente já falou. Na 3. Medidas que Dom Pedro tomou para se fortalecer à frente do Brasil. O Dom Pedro ele vai concentrando o poder em suas mãos. Ele vai cada vez mais sendo um governante mais autoritário, ainda mais a, com a criação da Constituição, né, em que ele outorga a Constituição. Ele mesmo define como é a Constituição, né? Ele cria as leis e por aí vai. O que era para se decidir em Assembleia é imposto pelo imperador. Fora que
Essa postura de autoritarismo também levou o imperador a se aproximar dos portugueses que viviam no Brasil, que também faziam parte de uma elite, né? Uma elite importante. Então, a todo momento, no primeiro reinado, o imperador está se mostrando cada vez mais de um cara menos voltado para as ideias liberais, que eram aquelas ideias de seus apoiadores ao escolherem ele para ser o líder da independência, e se aproximando das ideias autoritárias, né? As ideias conservadoras dos portugueses e tudo mais. Na 4, a gente está falando sobre o processo do dia do FII com a independência, eu sublinhei, mas isso aqui a gente já está falando em meio de outras questões, então não vou falar aqui, tá? Na 5, medidas da Constituição de 1824, nossa primeira Constituição do Brasil, né, independente. Nós temos a criação dos 4 poderes, os 3 que a gente já fala, né, executivo, legislativo e judiciário, e um 4º poder que é o moderador, que é o poder do imperador do Brasil. Tá? Os governantes das províncias seriam nomeados pelo imperador, os governantes dos estados, que seriam chamados de presidente, né? Olha como tudo é esquisito, né? Diferente. A religião católica é definida como religião oficial, mas outras religiões seriam toleradas, seriam respeitadas, havia liberdade de culto. E uma mais importante a gente vai falar no governo regencial, tá? Tá aqui já, que é a questão da regência trina, mas eu vou falar na aula que vem, que a gente vai falar sobre o governo regencial. Vocês falam sobre a Confederação do Equador, que basicamente é um movimento que discorda do autoritarismo do imperador, né? E essa questão aí também baseada no iluminismo, blá, 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 tá? Na 7, a gente fala sobre o conflito da Cisplatina. Lembra que Dom João VI, uma de suas medidas lá, no período do joanino, né? O governo joanino, foi a de incorporar o Uruguai ao território brasileiro, pois era uma região muito importante estrategicamente, pois tinha saída para o mar, e se o Brasil controlasse a região, era sinal de que outras regiões da América não iriam controlar. Então iam ficar dependentes do Brasil para isso. Só que durante o primeiro reinado, o Uruguai ele inicia um conflito em busca de sua independência e acaba vencendo. Né? Na 8, para a gente fechar. É a última, né? Reflita e aponte os motivos que levaram à abdicação de Dom Pedro I ao trono. Entre os motivos que levaram à abdicação, né? Temos a crise política que Dom Pedro enfrenta por causa do seu autoritarismo, né? Como na noite da agonia, né? Ou na Noite das Garrafadas, que eu também falei na videoaula, assistam lá. Nós temos também um conflito entre Dom Pedro I e seu irmão, Dom Miguel, que havia sido enviado para Portugal após a morte de seu pai, Dom João VI, para governar Portugal até que a filha de Dom Pedro I tivesse idade para assumir o poder. Só que chegando lá, Dom Miguel dá um golpe no Dom Pedro e assume o poder ele mesmo. E aí Dom Pedro vai para Portugal para reverter a situação e precisa deixar Dom Pedro II, seu filho, no Brasil, para que ele mantivesse a unidade do império, né? Só que Dom Pedro II, seu filho, não tinha idade suficiente para governar e por isso é criado um governo regencial. Tá? Isso fora a cobrança de impostos, críticas da elite, do Partido Brasileiro, por aí vai, isso tudo aí vai contribuir para que Dom Pedro I decida sair do trono. Tá? Pessoal, basicamente é isso. Tentei deixar essa visual um pouco mais rápida para a gente, para não ficar muito grande. Está todo mundo bem cansado essa altura do campeonato. Né? Mas é isso. Eu vou tentar montar a revisão agora e jogar lá para vocês no grupo. Se não conseguir, a gente adia, joga para a próxima aula, tá? Sem problema nenhum. Não, na verdade, não. Eu vou tentar mandar. Se não conseguir, a gente joga para a próxima aula, tá? Ficamos por aqui, gente. É isso. Tchau, tchau.